Muito bem, internautas, nós estamos de volta com mais um bate-papo aqui no G5 Entrevista e hoje nós vamos falar sobre política, porque quem está ao meu lado é a advogada, presidente da Comissão Eleitoral da OAB de Aparecida de Goiânia, a Diana Fideler, para falar um pouquinho sobre regras políticas, o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado dentro da legislação eleitoral. Primeiramente, seja bem-vinda aqui ao G5 News. Obrigada, G5 News, pelo convite maravilhoso. Muito obrigada para vocês que estão aqui nos acompanhando. É uma satisfação a gente falar um pouquinho não só da questão política, mas também da técnica eleitoral do nosso estado e também do nosso país, né? A gente vai falar de política, mas também vai falar de lei trabalhista, viu, Diana? Perfeito. Então a gente vai entrar nessa seara aí, porque nos últimos dias nós temos muita polêmica em relação a denúncias de coação de funcionários, até a intervenção da Justiça do Trabalho em relação a empresários que orientam os funcionários a votar em determinado candidato, e essas denúncias chegam como coação. Eu gostaria que você começasse falando para a gente qual que é a diferença entre coagir um funcionário em votar em determinado candidato ou pedir o voto para o seu candidato. Essa pergunta sua é perfeita. E eu acredito que, antes da gente até continuar a falar sobre esse assunto, é muito interessante eu deixar uma dica aqui para vocês. Informação é conhecimento e conhecimento é poder. Eu sempre sou uma entusiasta, e sempre fui, mesmo antes de advogar, das liberdades individuais. E quando a gente fala de liberdade individual, aí a gente também está falando do nosso direito ao voto, do meu direito ao voto, do seu direito ao voto e também do direito que eu tenho em me manifestar ou não. É claro que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que para tudo tem um limite, né? Não é só município e cartão de crédito que tem limite, não, tá? Para tudo tem limite. Mas o que nós temos que entender é qual que é o limite do limite. Parece interessante essa pergunta, né? Então, até que ponto a minha liberdade individual pode seguir para dar interesse à liberdade coletiva? Existe isso? Existe. Existe. A partir do momento em que eu sobreponho a minha liberdade individual às vontades coletivas ou à vontade coletiva, aí sim a gente já começa a ver que tem uma certa... Eu tenho até cuidado de falar essa palavra, mas como eu sei aqui que é o momento da gente bater papo e falar sobre isso, mas um certo abuso em relação a essas questões. E óbvio que existe uma consequência para esse abuso. Mas respondendo a sua pergunta, eu fiz esse introito só para vocês entenderem. Veja, eu posso sim, como eu te falei anteriormente, falar qual é o meu candidato predileto, inclusive eu sendo uma pessoa jurídica. A liberdade de falar o que eu quero, ela está na Constituição Federal. Só que também está na Constituição Federal que eu respondo por aquilo que eu digo. A diferença entre coagir e orientar, ela é muito clara. Coagir é eu usar da minha força trabalhista, eu usar da minha força de chefe para obrigar o meu funcionário, o meu hierarquicamente subalterno, tá? Mas veja, subalterno não no sentido ruim da palavra, ou no sentido pejorativo, mas a questão mesmo da hierarquia dentro de um posicionamento empresarial. Então, eu obrigo aquele meu funcionário, que eu tenho superioridade hierárquica a ele, a votar naquele determinado candidato / candidata que é mais interessante ou que condiz mais com os meus desejos ideológicos. Isso é crime, tá? É crime eleitoral, é crime trabalhista, há consequências civis também, e claro, sem falar dessa questão estritamente penal. Mas só que veja bem, eu como também tenho liberdade individual, inclusive como pessoa jurídica, de me manifestar a respeito do voto, eu também posso conversar como eu estou conversando aqui com você, ou conversar como eu estou conversando com você, internauta, a respeito das minhas preferências políticas. Isso não é crime. Conversar sobre uma situação política, sobre a minha preferência partidária, preferência ideológica, nunca foi, nunca vai ser crime. Pelo contrário, se eu quiser, eu devo me manifestar. E é até importante dizer isso. Se eu me manifesto, eu devo ser protegida por falar a respeito das minhas opiniões. Vamos a um exemplo aqui, só para o pessoal que está em casa entender melhor. Esse mês, nós tivemos uma fala do ex-prefeito de Porangatu, Eronildo Lopes Valadares, afirmando que iria fechar a sua empresa caso o ex-presidente Lula vencesse as eleições. Isso surgiu como denúncia
de coação contra os funcionários, porque ele estava amedrontando, segundo a denúncia, esse funcionário para conseguir esse voto para o atual presidente Jair Bolsonaro. Na sua avaliação jurídica, ele cometeu crime? Muito interessante você me perguntar isso também. Veja, como eu não conheço o caso especificamente, o que nós conhecemos são o que vocês jornalistas fazem muito bem, trazem as notícias pra gente. Só que eu não tenho conhecimento dos autos, eu não tive acesso a esses autos. Então, falando pelo que a gente vê ali e lê na mídia, é óbvio que se existiu uma coação e o Ministério Público do Trabalho interviu, deve ser analisado o que aconteceu, e se realmente aconteceu um crime, ele deve pagar por isso. Mas veja, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as coisas que nós lemos, com aquilo que a gente acredita ser o correto. Não é só porque está na internet, porque a gente achou no Google, que é verdade, né? Tem até um meme brincando sobre isso aí. Não é porque eu achei no Google que isso aí é verdadeiro. Mas será que realmente foi esse o caso? Veja, não significa que o empresário é culpado ou que ele cometeu um crime, porque existe uma manifestação do Ministério Público do Trabalho para ele comparecer ou firmar um determinado compromisso. Eu tenho que entender quais são as circunstâncias que essa ação foi cometida e se ela foi cometida. Então, quer dizer, se o empresário chegar, o funcionário falar, se a partir do dia 1º o Lula for governar esse país, vou fechar minha empresa e infelizmente não quero mais investir no Brasil. Ele tem todo o direito de fazer isso. É aí que tá, né? Por que ele não pode fazer? Por que ele não pode se manifestar como um empresário a respeito das suas preferências? Não só para o Bolsonaro, mas também para o Lula. Olha, se o Bolsonaro ganhar, eu vou fechar minhas empresas. Olha, se o Lula ganhar, eu fecho minhas empresas, ou qualquer outro candidato. Eu acredito que a gente tem que ter muita parcimônia para julgar determinados casos, né? Eu brinco muitas vezes que a gente está tão preocupado em vencer o debate de se está chovendo ou não, que a gente esquece de abrir a janela, né? Você fala que está chovendo, eu falo que não está, a gente fica aqui nessa briga, mas ninguém dos dois abriu a janela, ninguém foi lá e conferiu. Aconteceu isso de verdade? Foi assim, efetivamente, que as ações, que a conduta foi desenrolada? Então, mais uma vez, reafirmando o que eu disse anteriormente, chancelando isso. Veja, eu tenho que conhecer o caso especificamente, mas se eu como cidadã, posso me manifestar a respeito do meu voto, a pessoa jurídica também pode, com o cuidado sempre muito especial de não subjugar, de não coagir, de não assediar o meu funcionário / funcionária a fazer aquilo que eu quero, que realmente isso é crime, isso não pode. Mas às vezes você está ali conversando, né, e muitas vezes você tem essa possibilidade de ter essa conversa franca e aberta com os seus funcionários, com as suas funcionárias, e você se manifesta a respeito de uma determinada preferência, né? Temos que tomar cuidado, como eu te disse anteriormente. A gente fica tão preocupado em discutir quem está certo e quem está errado que a gente esquece de checar efetivamente os fatos. Da comissão eleitoral da OAB, o que chega lá que você olha e fala, não, isso aqui configura crime, isso aqui tem que ser levado às autoridades? Bom, esse caso de coação e assédio acontece muito, né? Mas a gente tem que entender que existe um conjunto probatório que pode chancelar, que pode ratificar aquela denúncia. O advogado, ele é um instrumento essencial à justiça, né? Cada um ali tem sua função. E o Ministério Público, tanto eleitoral quanto do trabalho, né, e também os juízes eleitorais, no meu caso, eles que são responsáveis aí para averiguarem cada caso, o que aconteceu. É claro que a gente também, como é um instrumento da justiça, a gente tem conhecimento, claro que a gente leva às autoridades, mas são elas, as autoridades responsáveis, que pegam cada ação, cada conduta, tipificam, e aí o indivíduo responde por aquela ação. Eu vou mudar a pergunta. Qual é a reclamação, então? Excelente. A gente recebe muita... Bom, eu, como sou presidente da Comissão de Direito Eleitoral e advogo também, né? A gente recebe muito essa questão de não só coação e assédio, mas também nós vimos muito no primeiro turno essa questão de crimes eleitorais, de compra de votos, né? Ano passa... Parece não existir mais isso, mas ocorre muito ainda. E mais, desde das capitanias hereditárias. É da natureza humana, né? Ainda mais o brasileiro, eu vejo que o brasileiro, ele é muito... Nós somos, né? Nós somos muito aguerridos, né? Em qualquer ação que a gente tem que escolher um lado. Eu até falei isso em outra entrevista, o Sérgio Buarque de Holanda, ele costumava falar que o brasileiro é o homem cordial, né? Mas não no sentido da cordialidade em si, até pode, mas que ele é muito mais emocional
do que racional. Isso é interessante quando a gente vê questões de time de futebol, escolhas, né, que são feitas. Nós somos muito emotivos, nós choramos, nós brigamos, mas também somos um povo muito acolhedor. E talvez isso hoje esteja, de uma certa forma, sendo levado para o âmbito político, o que é um gravíssimo erro. Veja, aqui nós não estamos falando de time de futebol, Fla-Flu, Goiás e Atlético, não é isso não. Aqui nós estamos falando de um mandatário que representa as nossas vontades com muita responsabilidade. Vai interferir na sua vida. Seja no âmbito do legislativo ou no executivo. Então, veja, com um tempo, com um prazo de validade. Então, não é que o meu time ganhou e outro dia eu acordo triste ou feliz, mas passa porque tem outro jogo dali a 15 dias ou tem logo outro campeonato. E aquilo não influencia diretamente, economicamente a minha vida, a não ser que você viva de aposta, e ainda assim é um caso muito incerto, né? Mas a política é algo que deve ser tratada sem essa emoção, sem sublinhar essa característica de eu contra vocês ou vocês contra nós. Eu acredito que não é assim que a gente vai mudar os rumos do nosso país, tá? Nós estamos falando de voto e aí vamos falar um pouquinho do segundo turno, questão de abstenção. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, qual a implicação que isso tem? Ela precisa pagar uma multa antes ou isso não vem ao caso neste momento, doutora? Excelente pergunta. Pessoal, hoje, inclusive, aqui vocês estão arrasando nas perguntas. A gente recebe muito... Obrigado pelo elogio, mas é verdade, a gente recebe muito isso. Eu acredito que vai muito ao encontro do que vocês têm aí de dúvidas, isso é muito importante. Olha, eu posso votar no segundo turno se eu não votei no primeiro? Posso, eu só tenho que justificar, né? Eu tenho até 60 dias depois das eleições para fazer essa justificativa, o que não vai dar nem tempo. Então, que o segundo turno já está aí, né? Acho que daqui a mais... Uma pessoa, mesmo que ela não justificou ainda, ela pode votar normalmente. Pode, justifique, dirija-se imediatamente ao TRE da sua cidade, né? Você digita no Google onde é que fica o TRE, vá lá, justifique a sua ausência e vote. Como eu disse anteriormente, Rafael, a gente tem que ter muito cuidado com essas dinâmicas emotivas, né? Levar essa paixão partidária, ideológica, para decisões muito importantes da nossa vida. Mesmo que você, que está aí, não goste de política, fale, eu não quero saber de política. Para mim não interessa, nem de política eu gosto. Tudo que acontece na política reflete diretamente em você. Tudo. É combustível, é a água que você toma que tem imposto, a rua que você anda está pavimentada ou não, se você está procurando emprego, se você vai viver se você vai conseguir algum auxílio. Então, veja, você não vive sem a política. A política, segundo Aristóteles, era realmente o verdadeiro bem comum, né? Então, se você tem vontade, de alguma forma, de mudar isso, mas com a cabeça fria e coração quente, cabeça fria, coração quente, não o contrário, vá, justifique seu voto, analise realmente. As propostas, elas podem ser baixadas do site do TSE, dos programas de governo, inclusive dos sites desse candidato que você tem uma predileção, seja qual for, e analise, veja a viabilidade. Muitas vezes, essa a minha preocupação, eu gosto de bater nessa tecla. Sabe, Rafael, o que acontece é muitas vezes a gente fica tão preso no resultado, no placar, no 1-0, 7-1, o que for, que a gente esquece quem são os jogadores, como eles jogaram, que forma que aquilo foi estruturado. Qual time ele lidera. Excelente, exato. Então eu tenho que entender que eu tenho que ter a cabeça fria para escolher o que eu quero para mim, para o meu trabalho, para as minhas férias, porque tudo que acontece, inclusive das reformas que ocorreram nas leis trabalhistas, também interfere na tua vida. Se você vai conseguir férias, como é que você vai receber isso, de que forma que esse contrato vai ser efetivado. Então, veja, mesmo que você não goste, você diretamente, sofre as consequências de qualquer atitude, de qualquer plano que tem viabilizado. Aquele assim, eu não gosto de nenhum dos dois, não vou votar. Ou aquele assim, meu candidato não foi pro segundo turno, não quero mais saber de eleição. É o erro, né? Sim, dar um cheque em branco. Alguém está decidindo por você. Dar um cheque em branco na mão de um indivíduo que você desconhece. Porque se nenhum dos dois, ou alguns dos outros,
ou outras que você quis não foram para o segundo turno, você ainda assim está dando um cheque em branco para ele. Porque você é residente e é cidadã desse país. Mora aqui e recebe todas as influências políticas externas. Ah, mas eu estou em Portugal, só que você tem família aqui, só que às vezes você quer mandar dinheiro para cá. Tudo isso implica. Então, veja, pense nas consequências. É um encadeamento muito estruturado. Não tem como você romper, a não ser que você vá para uma ilha, mas se brincar, aquela ilha lá é da União, você não vai poder ficar. Ou vai ter que pagar o imposto. Você tá entendendo? Né? Então, infelizmente, não dá. Até se quando a gente morre, tem problema, porque se o prefeito der uma louca lá, a Câmara votar em alguma coisa e mudar essas substituições de caixão, de túmulo, você também vai ser, de certa forma, influenciado por essa decisão. Doutora, o primeiro turno, por mais que foi polarizado, né, houve bastante abstenção, né? Houve muita gente que não foi votar, e há uma preocupação, inclusive até o governo do estado adiou o dia do servidor para uma semana antes, para que as pessoas não viajem, né, num feriado prolongado e deixem de votar nesse segundo turno. Eu gostaria que a senhora tenha esses números, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho desses números, e a senhora acredita que vai ser maior essa abstenção agora no segundo turno? Eu acredito que não, porque há uma movimentação, né? Inclusive você deu um exemplo aí muito interessante a respeito, nós estamos aqui em Goiás, né? Então o governo do estado, inclusive com o apoio, né, com a chancela do legislativo e dos órgãos da administração direta e indireta e tal, eles pautaram por essa escolha, né, de antecipar um feriado para que assim o servidor ele pudesse ficar e votar. Eu acredito que, de uma certa forma, isso aqui, pelo menos nos estados em que há essa movimentação para que as pessoas votem, eu acredito que a abstenção ela não seja maior do que no primeiro turno, não. Talvez acompanhe ou até o número decresça um pouco. Mas a gente está falando aí de uma realidade que não é de agora, né? Se a gente for acompanhar desde a redemocratização, há um aumento gradativo das abstenções. Mas se pensou que por causa dessa polarização agora, esse número cairia? Eu não acredito nisso. O indivíduo, talvez a gente está falando aqui de características diferentes do indivíduo que hoje escolhe não votar, né? Qual que é esse indivíduo? A gente também tem que entender, será que ele fez uma transferência de título? Porque, veja, vamos analisar aqui matematicamente. Hoje nós temos mais de 216 milhões de eleitores no país aptos a votar. A questão é, em que circunstâncias que ele vai votar? Ele fez a transferência de título, né? Porque uma coisa ele está ok com as obrigações eleitorais dele, mas ele está em outro estado e não transferiu o título, ou então ficou doente no dia, ou então realmente eu não quero saber dessa pessoa, ou então muitas vezes há um processo em que ele está com o título para ser cancelado e ainda não foi baixado no sistema. Então é multitudinário, assim, são várias questões que devem ser analisadas. Talvez eu me preocupe mais com os votos em branco e nulo, que a gente está falando de mais ou menos uns 5 milhões. De casa justamente para isso. Exatamente. Então, assim, o nulo, se ele esqueceu o número na hora, né, você pode perguntar para o mesário, viu? Você pode perguntar para ele, olha, escuta, eu esqueci aqui, como é que é o nome do candidato mesmo? Você tem esse direito. E o em branco, às vezes ele está ali, ou aperta em branco, realmente nos dois eu acho que talvez esses aí que saíram de casa e efetivamente foram votar, esses são um público que a gente percebe que ele tem essa vontade de exercer a cidadania dele, ativa, né, que é votar. Mas, dentro desse universo dos votos que a gente... Ele tá com raiva, doutora? Esse que vota em branco ou anula o voto, ele tá com raiva? Eu acredito que é uma descrença. É a cabeça quente, o coração gelado? Pode ser. Pode ser, porque há também dentre esses números, esse número significativo de abstenções. Não é possível que tanta gente erre, né? O número do candidato, ou aperta o branco. Eu acredito que realmente muita gente vai falar, eu não quero nenhum dos dois, eu não quero votar, mas eu não quero nenhum dos dois. Eu queria votar para proporcional em tais pessoas, para os majoritários em tal, e pronto, só isso, porque efetivamente afeta o meu estado, efetivamente afeta aqui a minha região, e também porque a gente tem muita gente ali que já tem uma escolha e foi efetivamente votar para determinados candidatos de deputado federal, estadual, /distrital, tivemos também senador e governador de estado. Mas
essa sua pergunta é muito interessante. Eu acho que talvez falte um pouco a gente conseguir analisar esse indivíduo. O Instituto de Pesquisa tem até uma certa dificuldade de fazer isso. Né? Quem são? Qual que é o perfil desse eleitor / eleitora que fala assim, eu não quero nem sair de casa? Porque a abstenção é isso, ele não saiu de casa, ele ficou em casa, ou ele estava doente, ou ele estava viajando, ou ele... E uma coisa eu tenho que falar para vocês, talvez essa movimentação aí compense, eu digo que fique elas por elas, porque nas proporcionais existia aquela possibilidade, que a gente sabe que isso existe, né? A gente não vive na Dinamarca, né? Que muita gente das proporcionais levava os indivíduos de van e tal para votarem. Então, acho que esses indivíduos, talvez eles não votem agora, no segundo turno, mas são compensados por essas movimentações políticas que estão sendo feitas nos estados e que, assim, os servidores ou outros eleitores, né, com essa facilitação, consigam votar. Ok. Olha, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, passou muito rápido, tempo corrido, mas a senhora vai voltar aqui para a gente conversar sobre outros temas. Eu quero agradecer a sua presença. Se tiver alguma coisa importante que eu deixei de perguntar, a câmera está aberta para a senhora poder falar com o pessoal de casa. Olha, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês, ao pessoal do G5 News. É uma satisfação poder estar aqui discutindo um tema tão importante, né? E eu quero aqui mais uma vez deixar o meu alerta para vocês. Votem. Se informem. Informação é conhecimento, conhecimento é poder. Então, se informem quais são os candidatos, se informem se realmente aquela pessoa tem a ideologia que vai ao encontro daquilo que você quer. Entenda que tudo que acontece no âmbito político / jurídico afeta a sua vida. Então, se você está dentro desse universo aí dos quase 5 milhões, que votou nulo ou em branco, anote melhor agora, né? Se você esqueceu o número, faça a sua colinha, você pode fazer, levar mais fácil, quiser, só tem 2 candidatos. Muito mais fácil. Se você votou em branco, repense, vote. Se você está nesse universo aí de quase ter mais de 30 milhões aí de indivíduos que não foram votar e você tem essa possibilidade de justificar, faça. Realize essa justificativa. Você digita lá no Google, hoje todo mundo, quase todo mundo, né, tem essa possibilidade de ter informação aí na palma das mãos, com um celular, com essas redes sociais, com tudo que a gente tem hoje. Então, realize essa modificação que muitas vezes a gente só sabe reclamar. Tá ruim, eu não gosto, esse não é bom, o outro não pode votar. Faça a sua movimentação política, porque você é um ser político. No mais, eu agradeço a paciência de todos vocês, mais uma vez essa possibilidade de estar aqui conversando sobre isso e que nós tenhamos aí eleições leves. Espero que sejam tranquilas como o primeiro turno foi. Bom, eu conversei com Diana Fedler, presidente da Comissão Eleitoral da OAB de Aparecida de Goiânia. E para você que nos acompanha, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.